Bom dia, manas! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao podcast Empreendendo com as Manas. A gente resolveu dar uma repaginada, né, Clarinha? Sim, energias novas, episódios novos, cenário Conteúdos novo. novos, né, Clara? Exatamente. Então, espero que vocês gostem. A gente tá fazendo tudo com muito carinho para vocês. Conteúdos que vocês buscam saber sobre nós, sobre o bar, sobre o nosso trabalho, porque afinal é tudo que a gente faz é para compartilhar nosso conhecimento e fazer outras mulheres crescerem também. Então, a gente decidiu começar com um episódio que muita gente tem perguntado pra nós, né? Agora que a gente tá mais famosa, vamos dizer assim, né, Clarinha? Sim. Muita gente fala: "Meu, como vocês se dão tão bem?". E, gente, isso não veio do além, né? Na verdade, a gente utiliza várias ferramentas para fortalecer a nossa amizade e a nossa parceria profissional. Então, vamos compartilhar com vocês, para quem trabalha em família, ter essa mesma fluidez no trabalho e nas relações que eu e a Clarinha dividimos. Sim. Recentemente a gente deu uma palestra em uma escola que os alunos, estão no ensino médio, né, mas muitos deles, têm, empresa familiar. E a gente ficou surpresa com a quantidade de alunos que não se davam bem com os irmãos e as irmãs, né. E isso era uma coisa que, eu não sei você, mas eu me impressionei de verdade, tipo. Sim, porque para nós sempre foi muito normal sermos amigas, né. Exato. A mamãe nos obrigava a sermos melhores amigas, então Sim. acho que isso funcionou, deu Sim. certo. E aí a Carol, eu lembro que ela até falou na palestra: Hoje você vai chegar, vai abraçar seu irmão e vai falar que você ama ele". Aí todo mundo: Eu tipo me assim. senti uma tia de 75 anos falando isso. Ai, foi muito engraçado. E eu também não esperava a reação deles, assim, tipo, de dar É, eu risada, achei que né. eles iam tipo: "Ah, legal, vou fazer". E foi tipo: "Meu Deus, que tiazona", né. Tipo, até parece que eu vou É. fazer isso, né. E por isso o primeiro episódio não poderia ser diferente. Então vamos falar sobre como trabalhar em família sem destruir a sua família, que infelizmente é uma coisa que acontece muito quando você trabalha com seus pais, irmãs, primos, enfim. Então, para quem não conhece a gente, vamos apresentar uma outra, né. Eu vou apresentar a Carol e a Carol vai me apresentar. A Carol, gente, ela é uma pessoa muito espontânea, né, ela é super comunicativa, ela é engraçada, ela fala umas besteiras e faz todo mundo dar risada, ela sempre foi assim, desde criança, né. Mas ao mesmo tempo ela é super carinhosa, ela é muito, muito carinhosa, até do toque, né, de abraçar, de pegar na mão, de beijar, quanto de falar, né: "Ai, meu amor, eu te amo", e tal. Então, isso foi muito fácil pra mim, né, ter uma relação carinhosa com você, porque eu sinto que você sempre deu esse primeiro passo do carinho, né. Sim. E é engraçado você falar isso, porque a gente tem uma irmã mais velha, né. E você falou pra mim, né, que você esperava que isso viesse do mais velho. O mais velho que vai te acessar, o mais velho que vai falar "eu te amo", que vai abraçar. E nem sempre, porque eu era muito mais carinhosa nesse sentido com a Cata, que é a nossa irmã mais velha, do que ela comigo. E ok, eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo, e isso foi bem importante, eu acho, assim, né. Não tem uma Ainda é. regra, né. Não. Cada um tem, eu acho que, assim, você tem que entender a sua personalidade e a dos seus irmãos, pra saber quem vai dar o primeiro passo, né, Sim. que seja confortável para os 2. Exato. E apresentando a Clara, você não falou, né, mas a minha formação, eu sou Ah, é nutricionista, verdade. mas a Clarinha, gente, ela é formada em administração e marketing pela SPM, o que foi uma grande, assim, surpresa para nossa família, porque ela sempre foi mais sensível, e eu lembro que ela fez um teste vocacional e falou que a única coisa que ela não poderia fazer seria trabalhar em escritório, a única. Falou: "Você pode ser artista, você pode ser arquiteta, tudo, menos trabalhar em escritório", e hoje essa é a nossa rotina. E eu acho que é muito mais sobre você adaptar, né, o dia a dia, a vida adulta, do que você esperar um grande sonho, uma grande profissão, né. Eu sinto que você, traz o seu lado sensível para tudo que a gente vai fazer no bar, é muito pragmática, ao mesmo tempo que é sensível, é muito pé no chão. Então, assim, vamos fazer uma reforma de 1 milhão. A querida vem e fala: "Não, vamos fazer uma reforma de no máximo 100 mil reais". Então, vale muito, assim, você entender o lado, né, do seu sócio, da pessoa da sua família, para você realmente aproveitar o melhor da personalidade dessa pessoa no seu business. Sim, eu acho que eu e você, a gente se complementa muito, né. E é importante você entender o outro, eu acho que aí já tá a dica número 1, pra você ter um bom relacionamento com a sua família, é você entender
você conhecer o outro. Sim. Por exemplo, a Carol, ela é uma pessoa muito explosiva no sentido de ela precisa falar pra descarregar. Assim, quando ela tá estressada, ela fala 30 milhões de palavrões e ela xinga e ela, mano, vira outra pessoa. E aí E passa. E passa, exato. Eu demorei pra entender que isso não é pessoal. Ela não tá me xingando, ela não tá brava comigo, ela Não, só mas eu não tá. tenho mais feito isso, né. Não, às vezes você faz sim. Ai, Jesus. Às vezes você faz sim. Mas tudo bem, pode fazer. Mas aí o que cabe a mim entender que ela não tá falando comigo, né, ela só tá desabafando e que ela precisa desse momento pra se regular emocionalmente, né. E já eu sou o contrário, eu preciso ficar quieta, né. E a Sim. Carol fala toda hora, tipo: "Você tá brava comigo? Que Aconteceu foi? alguma Que coisa?" É, e aconteceu? eu tipo: "Carol, não, tá tudo bem, fica tranquila". E aí a gente vai se entendendo, né, e vai, sabendo qual caminho seguir uma com a outra. Eu acho que isso é muito importante. Você é como se você parasse de pensar só em você e você pensasse no outro também, você entende? Sim, e não só no outro, mas na sua relação com o outro, como é o dinamismo entre vocês, né. E Aham. é importante quem está ouvindo o nosso podcast, tem um sócio, uma sócia, analisar isso. E isso você vai ver muito na terapia, numa mentoria, em conversas difíceis, né, porque quantas conversas difíceis a gente teve e tem, né, Clara? Sim. Então, é renovar isso a cada ciclo. Ah, falando em conversas difíceis, acho que a gente já pode ir para a segunda dica, que é você tratar o seu familiar como se ele fosse um colega CLT. Nossa, sim, isso mudou muito a nossa relação. Isso a gente ouviu, de pessoas que nos inspiravam em mentorias que a gente já fez para nossa empresa, e era sempre assim: "Você falaria assim com o seu chefe? Ou com o seu colega? Ou com o seu subordinado?", né, que seja. Então, a gente mudou muito o jeito que a gente se fala. Às vezes ainda rola, né, uma Umas abertura alfinetadas. diferente, né, porque, poxa, somos família, né, nosso pai, nossa mãe, irmãs, então às vezes fica difícil, mas isso mudou muito realmente. Sim, porque imagina você trazer algo, uma insegurança pessoal, né, no meio de uma discussão de trabalho, tipo, você pode destruir a sua família e o seu trabalho por causa disso, né. E o Sim. o trabalho CLT, ele é conservado por causa disso também, né. Sim, tem limites, né. Exato. Quantas vezes eu já ouvi as minhas amigas falando: "Nossa, se eu pudesse, eu ia falar isso, 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 isso". E assim, a gente pode, eu e você, Sim. falar isso, só que não Não vamos. é o ideal para manter a saúde da empresa. Exato. É, eu acho que isso é muito talvez o mais importante, né, Ah, de teve uma palestra que a gente ouviu, né, da Thalita, que ela falou que se a empresa está bem, a família está bem, e vice-versa, né. Então, esses 2 ecossistemas precisam funcionar para você não falir a sua empresa ou destruir a sua família. assim, eu sinto que a família você trabalhar com família, você pode ter o melhor dos 2 mundos, né, não significa que você vai começar já tendo o melhor dos 2 mundos, mas você pode construir. Que o respeito como se fosse um CLT, né, de você falar, da forma correta, né, só que você tem uma coisa que o CLT não tem, que é o carinho, Que é a né. parte boa, gente, é o legal, é você sair no meio de uma reunião horrorosa e falar: "Meu, vamos tomar um café?". E aí lá você fica, sei lá, 1 hora tomando um café e tá tudo bem, é sobre se regular emocionalmente também, né. Sim. Não, e você pode chorar, né, por exemplo, a gente tá numa reunião horrível que já aconteceu várias vezes, Sim, e aí a gente vai, sei lá, no banheiro juntas, fazer xixi depois fazer da xixi reunião. depois da reunião, e aí uma de nós chora horrores, assim, e desaba, e aí a outra abraça e beija e fala: "Vai ficar tudo bem, a gente vai fazer isso, 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 depois isso, isso, isso". E assim, isso com um colega você não conseguiria fazer. Sim, você tem que chorar no banho em casa, né, quando você chega. Sozinho, e aí é muito pior, é melhor você chorar com alguém, uai. Eu acho isso legal, assim, pra mim isso é muito bom, eu vejo as minhas amigas que, tipo, não tem com quem conversar, não tem a quem recorrer no meio do dia, assim, sabe, chegam exaustas, esgotadas, assim, Sim. tensas em casa e a gente não precisa passar por isso, E né. uma coisa que eu penso é assim, às vezes você trabalha com um tio, com uma prima, e você ainda não tem essa relação, né, de: "Ah, eu vou chorar, vou desabar", mas vai construindo isso, né, porque não é do nada, nós somos irmãs desde sempre, né, a gente sempre morou juntas, então, demorou anos pra gente construir isso, mas pessoas adultas também podem começar uma relação familiar com mais amizade, né, com mais carinho, mais empatia. E gente, não tem
como, o trabalho é melhor. Você vai trabalhar mais feliz, não tem como. Se o seu sócio te anima, te incentiva, você vai chegar lá mais disposto a fazer acontecer. E aí eu já queria até entrar no outro tema, que é você fazer mais coisas que não são de trabalho juntos, né. Eu e a Clara, gente, a gente tem o mesmo cérebro, é até surreal, porque a gente faz tudo juntas. E aí, teve um dia que a gente estava na academia, porque a gente faz musculação juntas, e aí foi muito interessante, eu percebi quais são os limites da Clara na musculação, e aí eu consigo traduzir isso para o escritório. Foi muito, assim, muito potente, eu diria que essa é a palavra, porque eu sei quando ela já tá no limite, eu sei a expressão facial, eu sei as palavras que ela usa. Então quando ela fala assim: "Eu não tô aguentando mais", é porque ela não tá mesmo. Agora eu não, quando eu falo: "Eu não tô aguentando", ela fala: "Vai, vai, vai, vai", e aí eu vou. Quando eu não aguento, eu paro, eu não faço mais, eu não verbalizo, sabe. Uhum, uhum. Então eu acho que, a gente começar a malhar com essa recorrência juntas, entender a expressão, nossa, foi muito importante trazer isso para o nosso negócio. Inclusive, eu ia até complementar que isso não é uma coisa que deu certo só para nós duas, isso é uma coisa que estatisticamente funciona. Inclusive tem empresas de turismo focadas só em fazer viagens em grupos de executivos, por exemplo, né. Você tem uma empresa muito grande, né, vamos supor, e aí você tem um time de head de marketing que eles não estão conseguindo se comunicar, eles não estão numa sinergia legal, a empresa paga uma viagem para essa galera, tipo, no meio do mato, sem internet, sem celular, sem nada, e eles voltam completamente diferentes, né. É como o nosso treino de musculação, só que um intensivão Sim, de uma de uma vez só. semana. É, exato. Então isso não é à toa, né, não é a gente que inventou isso funciona realmente, né. Sim. Isso é bem legal. Algo que mudou muito também o nosso relacionamento profissional e familiar, foi entender quais batalhas realmente valem a pena você ir até o fim. Quando a gente fez um projeto que foi o rebranding da nossa garrafa de batida, que era um produto feito pelo nosso avô, lá na época da mercearia, e aí a garrafa que ele usava era reutilizando um vidro de cachaça qualquer, a gente falou: "Não, esse produto merece uma garrafa, né, que carregue todo o carinho dessa história, desse produto". E quando a gente estava desenvolvendo, né, Clara, a nossa irmã mais velha estava bem envolvida ainda na empresa, hoje ela é psicóloga, não trabalha com a gente. A gente ficou muito dividida entre a logo, né, a logo não, a identidade visual que iria nessa garrafa, que aliás, vamos parar tudo pra gente mostrar esse produto, Clara, eu acho que vale a pena, que é a nossa batida. E na época, a gente ficou muito na dúvida entre essa identidade visual e uma outra que é super fofa, que é um bonequinho tomando a batida, só que a gente achou que isso daqui traduzia muito mais esses anos de trabalho e tudo mais, do que o bonequinho. E a nossa irmã ficou muito chateada, né, Clara? Só Sim. que ela, foi delicada, eu acho que isso foi muito bem conduzido, assim, né, não teve uma discussão, uma briga, porque valia a pena, né, eu e a Clara a gente queria isso daqui, a Cata queria a outra garrafa. Até onde vale a pena você ir a fundo na sua ideia, né, para meio que acabar com a relação familiar por causa de um produto, né, e eu falo, a gente fala isso para os nossos clientes de mentoria, vocês têm muitas decisões pela frente, né. A gente atendeu um cliente ontem falando sobre logo, que um sócio gostava da logo, os outros 3 ainda estavam meio assim, né, na verdade eu não sei muito bem como estava a divisão deles, Sim, né, sim. mas enfim, alguns não concordavam com a logo. A gente falou: "Será que vale a pena vocês perderem tanto tempo falando disso? Ou será que é melhor seguir, escolher e começar?", né. E eu acho que também você falou sobre a delicadeza da Cata, e eu sinto que ela viu, que a gente estava muito envolvida nesse projeto, né, por exemplo, eu procurei o fornecedor do vidro, da rolha, da impressão, do transporte. Resolveu tudo, resumindo. E aí ela falou: "Cara, se ela tá fazendo isso, então ela pode escolher", sabe. Eu acho que também tem um pouco a ver com isso, é você respeitar o espaço do outro, e eu acho que ela fez isso com muito bem, assim, Sim. com muito carinho, sabe. É, Então porque não adianta nada, né, gente, seu sócio tá lá resolvendo tudo, arrumando tudo, tá no front, organiza e etcétera, aí chega você lá e fala: "Ai, eu não gostei disso". Acho que vale colocar um pouco a mão na consciência também, né, e assim: "Ó, eu acho que não é o caminho ideal, mas isso vai destruir a empresa? Não, não vai destruir, então tá bom, então faz a logo do jeito que você quer, faz a garrafa do jeito que você quer", entendeu? exato, exatamente. Inclusive, gente, essa batida a gente vende no bar do Luiz,
da Augusto Tolli, do Andorinha, da Engenheiro, você pode levar para casa qualquer um dos sabores, né? Eles têm uma durabilidade de até 2 anos. Sim. Então, Fizemos Shelf Life, que aliás a gente é, fala disso em outro episódio, muito sim, interessante. que eu não vejo muitas pessoas falarem também sobre o Shelf Life. Então, demorou pra gente chegar nesse termo, né? Sim. E você também consegue comprar no site, é super legal pra dar de presente, pra levar para os amigos num rolê, assim, sabe. Tem um kit bem legal, depois a gente põe uma foto pra vocês verem como é, bem legal pra fazer Com o os que a Clara copos. falou, dar de presente, não chegar de mão vazia, bem bonito. Mas vamos tomar um café, que eu acho que ainda tá muito cedo pra tomar batida, mas eu tô salivando, gente, eu amo batida, Ai, é assim. o melhor, gente. A minha favorita é a de mel. A de mel? Aham. Ai, eu não sei, eu acho que eu vou na de morango com vinho, Nossa, eu adoro. que é bem doce. A de mel ela é mais fluida, É, né, mais leve. com limão espremido, fica Hum, top. Muito bom. 10 da manhã, gente, tem vontade de beber. Ai, que horror. Enfim, pessoal, vamos para o próximo tópico, que recentemente eu e a Clarinha, a gente contratou uma mentoria para nos ajudar a abrir um outro business, que a gente não para, né, Clara? As pessoas falam: "Vocês são loucas?" Sim, somos loucas, gente. Nada pra fazer mesmo, vamos "Ah, abrir não outra tem empresa. nada para cuidar no bar do Luiz, vamos abrir outra coisa", mas a gente tá, né, estudando qual marca abrir, né, de qual nicho e etcétera, para ter aí mais uma fonte de renda, mas mais do que isso é a gente ter uma realização, uma conexão com propósito, então a gente quer fazer uma empresa, assim, que é tudo do nosso lado mais feminino, né, porque assim, a gente até vai falar disso em outro episódio, né, Clara, mas a buyer persona do Bar do Luiz, não somos nós duas, né. A gente vai falar mais sobre isso, porque dá para fazer um episódio inteiro de marketing sobre isso, que aliás é o próximo episódio, então já fica aí ligado. Carol, eu acho que assim, a buyer persona a gente até entra, né, porque adoramos comer, o bar do Luiz, ele é super conhecido por As ser batidas. o melhor bar de São Paulo, melhores petiscos de São Paulo, a gente adora gastronomia, então com certeza iríamos no bar mais de uma vez. Mas agora, a persona da marca, É. aí eu já acho que não, É né. verdade. Gente, a marqueteira tá falando com vocês aqui então. Quem sou eu, né, pra falar? Ai, até parece, Carol. A Carol era muito engraçado, todo dia que eu chegava da faculdade, eu fazia tipo uma segunda aula pra ela de tudo que eu aprendi. Isso devia ser super bom também, né, pra você conseguir Fixar, né. fixar os conteúdos, né? Total, total. Então ela sabia de tudo. Não só as matérias, ela sabia todas as fofocas, os meus Sim, amigos. gente. Ela ia no rolê, ela falava: "Ah, esse aí é o fulano de tal, essa aí é a fulana de sei lá o quê, que fez o trabalho sei lá o que, sei lá o que Eu lá". não sei, eu sinto que eu serei uma ótima mãe, sabe Sim, aquela mãe que sabe tudo, que de todo decora todos mundo? os nomes das professoras. Isso, vai em todas as reuniões ali, ó, bem Sim, Caxias, eu também assim. acho, Carol, que você vai ser bem essa vibe de mãe, juro. Aí a gente foi nessa mentoria, né, pra entender melhor esse novo business, que em breve vocês vão saber de tudo. E a gente fez uma primeira sessão juntas, né, a ideia é fazer as mentorias separadas para entender quais são as qualidades mais potentes de cada uma para colocar e direcionar esse novo business da melhor forma. E aí, o Gustavo, né, o nosso mentor, ele já é um senhor, né, Clara, já um homem mais maduro, mais velho, ele trabalha com mentorias há 29 anos, ele falou? Acho que sim. Ele trabalha, assim, com donos de banco, o cara mais premium, assim. E aí ele falou: "Meu, em 20 e poucos anos de mentoria, eu nunca atendi 2 pessoas que têm uma sinergia igual vocês duas". Ele falou: "Até quando uma quer falar, vocês se olham e aí a outra fala". E é muito engraçado quando alguém percebe isso, porque não foi do além, a gente construiu isso, né. Então, o primeiro podcast que a gente fez juntas, a gente estava muito eufórica, eu nem lembro qual foi, mas a gente participou de um Foi o da do aham, Labratiera? Labratiera. Então, tem um episódio super legal da Labratiera que a gente falou, foi o primeiro que a gente participou como convidada, né, e não assim conduzindo. E aí a gente falou: "Meu, a gente não pode se atravessar na fala", porque a gente percebe que muitas pessoas fazem isso, fala uma em cima da outra, não dá para entender o que nenhuma nem a outra tá falando. A gente falou: "Não, vamos combinar um código". A gente se olha, e aí quando a outra der a vez pra outra, a gente faz assim com a cabeça, ou seja, a bola tá com você. E funciona muito em reunião, em podcast, em palestra que a gente vai, né, Clara? Sim. Até eu percebo que a gente faz isso até nos nossos diálogos, almoçando com os namorados, a gente tem essa sinergia e flui. E isso não foi do além, é o que eu falei, foi uma construção. Só que o benefício de você investir, não, vamos parar tudo e alinhar? Como é que a gente vai conversar? Como a gente vai conduzir? No podcast, a gente vai se encostar pra, tipo, meu, eu quero muito falar, então eu vou encostar em você, e isso é um sinal de que eu quero falar.
Então, falem, né, eu sei, a gente fala muito disso, né, falar o óbvio. Uhum. Falar o óbvio para o funcionário, falar o óbvio para o sócio, às vezes até na terapia, né, "Nossa, mas eu vou falar de novo disso", fala, porque às vezes é isso que vai dar a grande virada de chave. Sim. Nossa, e você falando disso, eu nunca tinha parado pra pensar, mas teve um trabalho que a gente fez na faculdade, e aí eu estava apresentando com a Gabriele, e aí Aham. tinha que adicionar uma coisa antes dela passar o slide. E pra eu não falar, tipo: "Ai, Gabi, espera só um minutinho e tal", eu olhei pra ela e fiz assim com a mão, assim, bem delicado, assim, embaixo. Aham. E aí ela não passou o slide, eu falei e tal, a apresentação foi legal. E aí no fim, quando a professora deu um feedback, que hoje é a Erika, ela é coordenadora, ela falou assim: "Nossa, eu achei muito legal essa conversa de vocês, com respeito, em silêncio, que Aham. deu outro ar pra apresentação, dá um Mais ar profissional". profissional. Exatamente, Sim. exatamente. Uma É coisa uma coisa simples. adulta, É. né, eu acho que isso exige uma maturidade emocional. E assim, atendendo clientes de mentoria, eu percebo que não tem a ver com idade, tem a ver com intenção de amadurecer realmente, porque tem pessoas mais velhas que não conseguem, né, falar: "Não, eu vou falar, para tudo". Nosso pai, né, Clara, ele não tá nem aí se a gente fizer assim pra ele, se a gente fizer assim, meu Deus do céu, ele vai com Deus, é a vez dele falar e acabou, entendeu? E tudo bem, né, se fluir para ele, ok, mas numa reunião de DRE, será que funciona você atravessar? Numa reunião com o gerente do banco, numa decisão financeira que pode mudar tudo, será que vale você ser tão, quente, Eufórico. assim, eufórico, né? Então, acho que se você toma grandes decisões na sua empresa, junto com alguém, com um sócio, ou às vezes a pessoa nem é da família, mas é um sócio, trabalhem essa relação entre vocês, porque isso pode ser, ó, É, 1 minuto de conversa que vai ter um retorno top e é de baita graça. retorno. Eu sempre É. falo: "É de graça, gente, então vamos fazer tudo que é de graça, por Sim. favor, que é mais fácil, mais barato". E uma coisa, falando em coisas de graça, né, que as minhas irmãs adoram falar que eu sou mão de vaca, que eu sou Gente, ela é muito, ela é capricorniana. capricorniana assim, ó. Uma coisa que é de graça também, pedir desculpa. Eu acho que eu e a Carol, a gente nunca teve Problema, né. essa trava em pedir desculpa. É uma coisa tão simples, mas eu vejo que tem gente que tem Não muita fala, fala: "Eu dificuldade. não vou pedir". Gente, que preguiça, vamos pra frente, sabe, tanta coisa Somos pra adultos, resolver. né, Somos amigas, somos irmãs, somos mulheres, certo? e adultos. E adultas. Né, ninguém é criança aqui mais, né. Que nem esses esse Que aconteceu? Ela do vai Dia me da expor, Moeda. gente. Ai, ela vai me expor. Eu estava fazendo fechamento de caixa, e aí eu estava abrindo lá as moedas, arrumando as coisas lá, E e faz um aí super barulho, né. Você já sim, imagina, pá, moedas na mesa. sim, aí tem É que assim. separar. Ai, desculpa, aí ó, tem que separar as moedas Pelo valor, pelo né. valor certinho e tal, então é uma coisa que faz barulho, que demora um pouco. Aí enquanto eu estava fazendo isso, eu já estava na metade, a Carol falou assim: "Ah, vou gravar um vídeo para o meu Instagram". Só que assim, pausa, tá, eu tenho o meu lado da história. Eu estava muito travada pra gravar os vídeos, fazia, sei lá, uma semana que eu não gravava nada. E aí eu tive, assim, um ato de coragem ali, falei: "É agora que eu vou gravar, acabei de chegar, ainda tô arrumada, tô maquiada". Falei: "Clara, vou gravar". Nisso ela já estava abrindo os caixas, mas eu não imaginava que faria tanto barulho, né. Aí eu falei: "Beleza", aí eu falei: "Ah, até ela arrumar o tripé, sentar, se arrumar, escolher o coisa, eu já vou ter terminado", só que aí faltava um pouquinho ainda. Aí ela começou a gravar e eu fui fazendo bem tentando, né, fazer silenciosamente. Tentando, só que Não, eu errando. tentei de verdade, não foi, Não foi, teve proposital, né. intenção de acertar, né. Quem erra menos tenta acertar. Nossa mãe fala isso, gente. E aí ela ficou muito brava, ela: "Meu, você precisava fazer isso agora. Que saco, sei lá o quê". Eu falei: "Carol, eu estava fazendo isso antes de você começar". Nossa, eu fiquei muito brava, gente, eu fiquei, sabe quando o calor sobe, assim? Eu sou meio descontrolada, às vezes umas coisas desse tamanho me deixa louca. Então, é o que eu falei, E aí eu você falei, tipo: precisa "Porra, disso. meu, você não podia esperar, Clara, que saco, você sabe que eu tô travada pra gravar e quando eu consigo gravar você faz isso, caralho". Nossa, Aí fiquei ela muito brava. levantou, ela falou: "Eu não vou mais gravar também, foda-se, Aí eu não vou comecei a fazer". guardar o tripé, eu falei: "Eu não vou gravar". Ela: "Calma, eu falei: "Não, calma nada, eu não vou gravar nada". Nossa, eu fiquei muito brava. E aí, assim, muitas pessoas vendo uma pessoa reagir assim com elas, talvez fossem recuar e falar: "Quer saber então? Que se dane, ela que se vire". Mas eu falei: "Carol, eu te ajudo a gravar, vamos lá, eu falo pra você, a gente faz juntas, me desculpa, eu não sabia que isso era tão Sim, ela ruim". nem precisava pedir desculpa, mas ela Eu falei: "Carol, desculpa, eu paro agora, deixa, eu não sabia que você estava tão assim no limite, vamos lá, sim. vamos de novo".
Tipo, cara, a minha irmã gravar, a minha irmã fazer um vídeo legal é muito mais importante do que contar a moeda. Sim, porque dá pra fazer isso, né, os 2 dava pra fazer depois, né, não era nada Sim. urgente. Não, mas dane-se a moeda. Se eu tivesse que contar na semana que vem e isso fosse me atrasar, tá, Sim. não importa. O que você vai fazer é mais legal, tem mais retorno pra você, pro bar também. Eu preciso pensar em você como pessoa jurídica, como o bar também, Sim, empresa. sim. Então, assim, dane-se a moeda, dane-se, eu peço desculpa, não tem problema nenhum. Contanto que isso resolva e que isso vá deixar as coisas fluindo, tá bom, eu faço, Sim, o sabe? fato da Clara ter pedido desculpa pra mim me acalmou, né. Primeiro eu fiquei mais calma, porque eu vi que a situação eu estava exagerando, né. E aí eu fiquei mais calma, e aí depois que aí eu gravei o vídeo, eu falei: "Meu, eu preciso gravar". Então, né, atriz da Globo ali, não importa que a gente tem que gravar conteúdo, gente, a gente tem que gravar e acabou. E eu gravei, depois que eu gravei, eu me acalmei, aí eu: "Clara, desculpa, eu tô muito nervosa, porque eu tô travada pra gravar, tem um monte de coisa atrasada, a gente não tem tempo de gravar, que a nossa rotina tá um caos. Gente, a gente acorda às 5h30 e vai dormir 10h30 todo dia, e mesmo assim as coisas ficam pra trás". Então, nessa de pedir desculpa, a coisa fluiu muito bem. Aí eu acho que agora pensando no lado técnico, né, não tão emocional da relação entre sócias, irmãs e familiares. Uma coisa muito importante é o organograma e a divisão de tarefas, Que né. isso pode ser feito, inclusive, se você não é uma empresa familiar. Você pode fazer com os funcionários da sua empresa, com os sócios, quem é do conselho. Isso também, né, Clara, em uma mentoria que a gente contratou, que era da Lívia e do Manuel, ajudou muito, porque nós, como famílias, a gente estava tendo muito conflito, né? Nós 5, nosso pai, nossa mãe, minha irmã, eu e a Clara, a gente não estava se dando bem. E aí a gente chegou nesse ponto de dividir as demandas. O que que cada um é responsável, o que que cada um tem carta branca para decidir, né, ou não, ou precisa conversar entre todos e decidir juntos. E a gente fala isso em todas as nossas mentorias com os nossos clientes. Façam o organograma. É chato? É, mas você vai, como que você vai fazer? Vamos bem prático, né, Clara? Durante um mês, você pode começar com uma semana para sair da inércia, tá? Aí você vai pegar e vai começar a anotar nas notas do seu celular tudo o que você faz, né. Então, por exemplo, eu e a Clara, a gente decide os pratos, a gente grava os pratos, a gente posta, a gente cuida do financeiro, a gente que faz as reuniões com o contador, a gente que, verifica toda a parte de contabilidade e jurídico, RH, enfim, né, você vai destrichar mais, né. Então, dentro de RH, eu falo com a nossa RH e eu cobro dela o cartão de ponto, as folgas, o intervalo entre as jornadas, a hora de descanso, ela me envia um relatório e eu assino embaixo, ok, né. Isso vai fazer, primeiro, o seu time ter clareza do que eles vão fazer, você ter clareza do que você faz e até entender o que dá para delegar, né, Clara, porque várias coisas a gente olha a nossa agenda e fala: "Meu, isso daqui não precisava ser a gente, dá para passar para outra pessoa". O funcionário tem que valer o investimento, né, dele na sua empresa, então passa demandas para ele, né. Será que é você que está ouvindo nosso podcast que cuida da agenda das suas clientes? Se você tem uma secretária, mas você quer cuidar, será que realmente precisa, né? Então é começar a fazer esses questionamentos, né? Aí depois que você anotar tudo que você faz, as outras pessoas da sua empresa também vão fazer isso, né, os seus familiares, os seus funcionários, todo mundo. Aí o que que eu falei nas manas, para você separar em bolinhos, né, você pegar setores e, unir eles, né. Aí eu até usei o exemplo do salão, né, vamos supor que você tem um restaurante, um bar, uma sorveteria, uma doceria, enfim, o que for. Você tem o cumim, aí você vai fazendo uma ordem de hierarquia entre eles, né. Então você tem o cumim, que responde para o garçom, que responde para o gerente de salão, que responde para RH, que responde para a diretoria, né. E aí beleza, você fechou esse bolinho. Aí você tem um outro bolinho que é de entregas, aí você tem a pessoa que separa, a pessoa que confere, a pessoa que envia, a pessoa que confere na chegada, enfim, aí outro bolinho. E aí depois você conecta esses bolinhos e aí vai ter o organograma completo, assim, Eu acho que a gente macro. podia colocar a foto, né, Clarinha, do que você fez nas manas, só pra, Pode ser. assim, ó, pá, essa é a hora do print. E aí eu acho que também o fato de você ter carta branca te ajuda a separar um pouco o emocional do teórico, assim, sabe. Sim. Então, por exemplo, a gente tá vamos supor, né, um exemplo, a gente tá no impasse por exemplo, a batida, né. Uhum. A gente tá no impasse de qual vai ser a logo, A identidade a visual, né? identidade visual. Aí você fala: "Bom,
eu sou responsável pelo marketing, então agora a minha decisão é a que importa, né. Exato. Se a gente tá numa dúvida, claro, não tô falando no começo, né, claro, tem que ter uma discussão, mas assim, tá uma dúvida que não decide de forma alguma, a gente não consegue sair do lugar. Bom, então tá, eu sou responsável por isso, então a decisão é essa, né. Eu cuido do financeiro, então a decisão é: não vamos fazer reforma, porque não temos caixa pra isso. Exatamente. Então, por exemplo, o nosso pai, que é como se fosse o Edu, né, ele é como se fosse um gerente de salão, então tudo que tá nessa alçada operacional, ele tem carta branca para decidir. Enquanto isso, eu e a Clara, a parte financeira, contábil, administrativa, a gente também decide. E isso tira o peso de sempre acionar, né, "Ah, eu posso fazer isso?", tanto ele quanto a gente, né, então não é sobre pedir permissão, mas a gente sempre senta, alinha, mostra números, mostra como que tá e vice-versa, né, ele também fala: "Meu, o atendimento tá muito ruim de tal dia", ou "Ó, esse dia aqui tá muito cheio, precisava de mais gente aqui e ali". Então, essa comunicação, ela flui muito, né, Clara? É. E aí quem toma a decisão é quem tá lá no organograma, que a responsabilidade é dessa pessoa, então ela que resolva. Da mesma forma que se der ruim, a culpa, entre aspas, é A dela. responsabilidade é dela. Cuida do financeiro, venceu um boleto, vai pagar juros, a culpa é sua, Já né. aconteceu isso, né, da gente ter um fornecedor, eu paguei os boletos, aí atrasou, a multa era alta, eu falei: "Não, eu vou pagar". Aí a gente conseguiu negociar, mas assim, você tem que estar atento, porque alguém é responsável por isso, né. E não é só porque você é o dono que: "Ai, não, ai, foi sem querer". Não, é uma responsabilidade, gente. Então, né, Clara, Aham, tem com que certeza. tem que ter regras. Uma coisa importante também, próxima dica, né, você sempre alinhar os seus sonhos e as suas expectativas com a sua família, né. Sim, com sócios, né, mesmo É, que não seja familiar. é. Então literalmente, onde você quer chegar, o quanto você está disposto a trabalhar, né. Você quer ter filhos? Você quer parar de trabalhar quando você tiver filhos? Quanto você quer ganhar de salário, né, qual é o seu custo de vida, esse business que você tem suporta isso, né, ou não, vai ter que abrir outra coisa para sustentar, né. Sim. E assim, eu e a Carol, a gente tá estudando abrir um novo negócio há anos já. E e aí a gente percebeu que em alguns momentos uma estava mais motivada do que a outra. E aí: "Carol, e aí, o que que foi? Não, tipo, não quer mais? O que que acontece?". "Olha, eu não acho que vai dar certo, eu não acho que é isso que a gente deveria fazer", né. E assim, se ela não tivesse falado isso pra mim, eu ia estar meio que correndo, não correndo sozinha, não é isso, mas tipo, eu não ia estar com você. Sim, E aí não me interessa também, não é o que eu quero que a gente caminhe juntas, no caso, né. Então é uma conversa que é difícil, né, é uma conversa chata, mas que é sim, necessária, vai evitar um conflito futuramente, desnecessário, né. sim. Reflexão final, vou falar igual a gente falou na palestra. Você vai chegar para o seu irmão ou pra sua irmã e vai dar um abraço nele e falar que ama ele. Ah, vem aqui. Ainda bem que tá vazio o café. Já acabou. Sendo irmã do meio, eu tenho uma vantagem, né, que é saber como conduzir dependendo da situação. Mas como irmã do meio, tendo mais velha e mais nova, dê o primeiro passo, né, Clara. Uhum. Mesmo que você seja a mais nova, vai lá, arrisca, conversa, né, seja gentil, carinhoso, faça terapia, ajuda muito, porque a gente trabalhar em família não é fácil, a gente tem questões muito mais profundas do que um trabalho CLT, né. Eu acho que a minha reflexão não tenha medo de ser vulnerável, e nesse ser vulnerável eu coloco o pedido de desculpas, você olhar no olho e falar: "Eu tô exausta, eu não consigo, eu tô me sentindo incapaz, eu tô triste". Então eu acho que você, se abrir não no sentido de, Se se vitimizar. vitimizar, exato, mas de você falar, em qual momento da sua vida você tá, e você ser sempre muito não ter medo de estar errado, acho que é Uhum. isso, sabe. Sim. A minha reflexão é você tentar ao máximo separar o profissional do pessoal, né, dentro de certos limites, porque não vai dar, gente, eu não consigo olhar para Clara e não enxergar minha irmã, né. Mas em uma reunião que a gente fala de números, né, de decisões, é sempre olhar pro business, isso que vai mudar tudo. Então olhar ali o teu negócio, quanto que vai dar de dinheiro, vai ter retorno, não vai? Então é pensar sempre em primeiro lugar no negócio e ir junto, né, Difícil. meio difícil, mas é um negócio e é família, tem que caminhar e crescer juntos. E é isso, mana, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da nossa segunda temporada. Vamos Espero com tudo. Nossa, a gente tá muito animada, gente. sim.
Então, se vocês quiserem conversar, mandem mensagem, a gente adora papear no Instagram também. As nossas redes sociais estão aí na tela, então vamos ser amigas, vamos papear e Contem com a gente sempre.